Esse curso, em parceria com o Banco do Brasil e com a FIP, é mais uma iniciativa aqui com os recursos oriundos da Portaria 808. A portaria é uma portaria do Ministério da Fazenda, que foi editada em julho de 2023, que estabelece condições de garantia pela União nas operações de crédito contratada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Essas operações ficam condicionado à existência, nos respectivos contratos de garantia, de uma cláusula que estabeleça que as instituições financeiras realizarão, como contrapartida à garantia da União, ações de apoio visando o aprimoramento da gestão fiscal ou a promoção de investimentos nos referidos entes subnacionais. O valor dessa contrapartida é de 0,5% do total dos valores garantidos pela União nas operações de crédito para cada instituição financeira, né? Então, o Banco do Brasil é um desses parceiros e o objetivo dessa medida é que, através das garantias que a União concede, a gente possa promover a melhoria da gestão fiscal e a sustentabilidade das contas públicas dos entes subnacionais, certo? Então, eu vejo que os maiores benefícios dessa portaria é a promoção de investimentos nos entes, apoio ao fomento de PPPs no país inteiro e a capacitação e certificação dos agentes públicos, né, especialmente capacitações no ecossistemas de PPPs, como essa de modelagem econômico-financeira. E é com certeza uma grande oportunidade para os entes subnacionais aprimorarem as suas práticas de gestão fiscal através desse apoio técnico e financeiro que o Banco do Brasil está proporcionando, né? E também a gente vê que essa implementação dessas soluções e dessas modelagens e dessas estruturação de projetos de PPPs vão levar os entes a uma gestão mais eficiente, mais transparente e, como consequência, a gente terá uma melhor utilização dos recursos públicos, sem dúvida alguma, né? E a portaria incentiva, com certeza, a adoção de práticas que promovem a otimização do gasto público. E quando a gente está falando de projetos de PPP, sem dúvida alguma, essa otimização acontece, dado que a gente traz a parceria do privado na prestação de um serviço público, né? E eu acho que é uma grande contribuição para esse ecossistema de PPPs é fazer essa divisão na capacitação, ter esse olhar diferenciado para as diferentes necessidades dos entes subnacionais. Tem a necessidade de aprofundar o conhecimento na área jurídica, na área de gestão de contratos, também na área de modelagem desses projetos, né? Então, seja antes ou seja depois de uma licitação, de uma PPP, os entes precisam desse apoio, né? E o Banco do Brasil vem aí fortemente apoiando os estados e municípios nessa parceria aqui com o Tesouro Nacional. Muito obrigada. E sucesso ao curso. Muito bacana, Felícia, né? É mais uma iniciativa, né, que é para esse ecossistema aqui de PPPs e concessões, e construído de forma conjunta, STN, Banco do Brasil, instituição de ensino, tá? E a gente fica muito feliz em trazer esse curso aqui, que é um curso consagrado no mercado, né? O Sandy e o Guilherme Naves vão poder falar um pouquinho melhor aqui depois, mas a gente fica muito feliz que é um curso que é consagrado, que ele tem uma densidade importante, né, para a parte de modelagem econômico-financeira, né, e ter parceiros dessa envergadura, FIP USP, Radar PPP, junto conosco nessas iniciativas, é o que permite, né, o sucesso, que a gente já considera um sucesso, dessa trilha de capacitação para esse ecossistema de PPPs e concessões que a gente pretende construir, né. A questão do edital, o PPI está colaborando também, a gente vai trazer aqui uma fala do PPI para poder contribuir, mas eu vou passar, sem mais delongas, vou passar aqui para quem são os orquestradores dessa capacitação, né? Sandy, Naves, fiquem à vontade aí para poder explicar um pouco melhor sobre o curso. Muito obrigado, gente. Obrigado, Lender. Obrigada. Obrigado, Lender. É prazer falar com você, Felícia, Guilherme.
Eu vou falar um pouquinho, Naves, bater uma bola com você, um pouco do curso. Primeiro dizer que é uma honra estar junto com o Banco do Brasil, com a STN, com o PPI, ofertando a 6ª turma do curso de Modelagem Econômica Financeira, dessa parceria consagrada entre FIP e Radar PPP, e que esse ano, além da interação com o Banco do Brasil, a contratação, também tem uma cereja que é o Centro de Estudos Público-Privado da FIP, que nasce esse ano e que vai contribuir junto com o curso. Agora todos nós somos FIP, mas também são Centro de Estudo Público-Privado. E eu queria falar um pouco sobre o curso, Naves. Vou compartilhar aqui na tela. Para quem vai fazer o curso já vai se acostumar um pouco que a gente está o tempo inteiro com apresentações, né? O curso ele é online, as aulas são ao vivo, mas a gente se utiliza bastante desses recursos de mídia para transformar a transferência de conhecimento em algo palatável, uma vez que tem um desafio, a carga do curso é relativamente pesada. E antes de falar especificamente sobre o curso, o tempo que eu levanto aqui a apresentação, vocês vão ver que ela é bastante presente nas aulas, eu ia convidar o Cleiton Barros do PPI para falar um pouco sobre a visão aí do PPI sobre esse curso e a importância dele. Então, com a palavra, Cleiton. Muito obrigado, Sandy. Queria agradecer aí essa parceria da Secretaria do Tesouro Nacional com o Banco do Brasil e parabenizar por essa iniciativa. Aqui pelo PPI nós enxergamos que de grande importância para a capacitação de servidores públicos envolvidos nos programas de parceria, sejam eles PPPs e concessões. Especificamente em relação à modelagem econômica e financeira, eu queria destacar que esse tema é de alta relevância, seja ele para a estruturação de bons projetos ou para decisões adequadas de reequilíbrio econômico e financeiro. Nos projetos que nós acompanhamos aqui no PPI, não apenas os projetos federais, mas também pelo apoio que nós prestamos a estados e municípios. Essa temática está sempre presente, de modo que eu fico muito feliz reconhecendo essa importância. Gostaria de parabenizar os organizadores, as instituições parceiras e quem vai executar essa capacitação, e destacar também que nós enxergamos com muito otimismo essa diretriz de capacitação que tem sido realizada aí pela Secretaria do Tesouro Nacional, especificamente pelas ações do Banco do Brasil. Desejar boa sorte aí para as equipes, para os servidores selecionados para participar dessa capacitação, e dizer do apoio da Secretaria Especial do PPI em relação a essa iniciativa. Mais uma vez, muito obrigado, e ficamos à disposição aqui pelo PPI para interagir e para apoiar essas e outras ações de grande relevância para a agenda estratégica de PPPs e concessões no cenário nacional. Muito obrigado. Obrigado, Cleiton. Vamos lá para a apresentação. Deixa eu dar um spoiler aqui sobre o que vocês podem esperar do curso. Bem, curso de Modelagem Econômica Financeira e PPPs e Concessões para entes subnacionais, 6ª edição, oferecimento da FIP, Centro de Estudos Público-Privado, em parceria com a Radar PPP. Naves, eu vou lhe chamar, você me ajuda aqui, a gente vai dançando essa valsa, tá? Se complementando, espero que não pisando um pé do outro. Mas falar um pouquinho do programa, né? Depois, concepção do curso, por que a gente criou esse curso. Mercado de PPPs e concessões está muito aquecido, mas falta a gente capacitada para entregar determinados conteúdos. O que o aluno pode esperar do curso, e falar um pouquinho rapidamente sobre o conteúdo programático, o que a gente espera ver de conteúdo. E, em relação ao programa, o objetivo é, de fato, capacitar profissionais para compreender e aplicar principais conceitos e instrumentos voltados à modelagem econômico-financeira de PPPs e concessões. O público-alvo são servidores públicos que atuam com concessões e PPPs, tanto iniciantes, aqueles que vão estrear na relação público-privada, pensando em PPPs e concessões, como aqueles também que já têm mais experiência. E o financiamento ele é gratuito, como já foi dito, né? Está dentro da portaria normativa do Ministério da Fazenda 808, foi datado em 26/7/2023, e da STN 1478, também em 2023, com o apoio do Banco do Brasil. Como eu disse, uma parceria entre FIP, Centro de Estudos Público-Privado da FIP, a Radar, o Banco do Brasil e a Secretaria de Tesouro Nacional.
avançando um pouco mais, a concepção do curso. E aqui eu queria chamar um pouco o Naves para, de certa forma, trazer esse depoimento comigo, né? Se eu não me engano, 2019, o mercado já estava aquecido sobre PPPs e concessões, a FIP também ajuda a fazer estruturações, atua na relação público-privado para além da parte do ensino, e a gente começou a ter um boom de demanda e a gente não tinha profissionais. Então eu olhava para o lado, o Naves me procurava, outros estruturadores me procuravam e falavam, Felipe, você tem alguém para me indicar? Porque a gente está atrás de alguém que faça modelagem econômica e financeira e não tem ninguém no mercado. A gente não acha profissionais para contratar. Como essa era uma dificuldade minha, e aí o Naves vai poder falar, mas também de outros agentes do mercado, a gente teve uma brilhante ideia. Pô, por que é que a gente não pega todo o conhecimento que a gente acumulou fazendo essas parcerias, atuando na execução desses contratos, nas disputas de reequilíbrio, e oferece um treinamento prático, olhando para a parte acadêmica, mas a gente transfere esse conhecimento e a partir daí a gente cria a nossa própria oferta de profissionais que venham atuar na relação público-privada, em especial com modelagem econômico-financeira. Pois bem, é daí que nasce a parceria entre FIP e Radar PPP. A gente tem a ideia de montar o curso lá em 2019, cujo objetivo era exatamente esse: treinar e capacitar pessoas que viessem atuar de ordem prática na relação público-privada, em especial em modelagem econômico-financeira. Pois bem, qual foi o desafio? Quando a gente se prontificou a ensinar as pessoas, a gente percebeu que não havia literatura. Se você olhava para o mercado, a relação público-privada, em especial PPPs e concessões, ele é um emaranhado de conteúdos de diversas áreas do conhecimento. Você vai ter conhecimento da área administrativa do direito, você vai ter um conhecimento da área estatística, você vai ter um conhecimento da área de finanças, da área tributária, da área da contabilidade. Então, são diversos conhecimentos que não estão concentrados em um único lugar. Então, havia um desafio muito grande. Como é que você, de maneira didática, transfere esse conhecimento para alguém que está tentando se inserir na agenda? E o que a gente percebeu é que essa falta de organização impedia que a gente tivesse uma certa didática e que a gente encurtasse o caminho da transferência desse conhecimento. As pessoas que aprendiam modelagem econômico-financeira aprendiam da experiência. Isso durava anos e não meses. Então, acho que o primeiro passo que a gente se defrontou no desafio de montar esse curso foi exatamente organizar esse conhecimento de uma maneira didática para que a gente pudesse contar essa história e, a partir daí, transferir o conhecimento. Eu acho que o curso teve bastante mérito nesse sentido. A gente foi capaz de colocar todo esse conteúdo numa sequência lógica que passa por legislação, instruções normativas, mexendo no Excel, matemática financeira, finanças, econometria, teoria dos jogos, modelos regulatórios. A gente empacotou todo esse conhecimento e é isso que a gente termina ofertando dentro do curso. Naves, você quer falar um pouquinho aí quais foram os desafios que a gente enfrentou, especialmente na concepção do curso para o modelo que a gente tem hoje? Perfeito, Sandro. Obrigado pela palavra. Como é a primeira fala minha aqui, eu vou também me apresentar. Meu nome é Guilherme Naves, eu sou sócio da Radar PPP e estou desde o início dessa ideia, né? Como o Sandy falou, a gente, desde a primeira edição, está junto, estruturando e aperfeiçoando esse treinamento. Eu acho que uma primeira curiosidade que vale a pena a gente compartilhar aqui é que a gente rodou 5 edições indiscutivelmente de sucesso sobre esse treinamento. De sucesso na perspectiva de que as turmas sempre foram cheias e também na perspectiva da avaliação daqueles que fizeram o treinamento. Então, a gente se permite dizer que foram experiências exitosas até aqui. Então, a gente poderia simplesmente rodar uma sexta turma, era o caminho lógico. Só que a gente foi apresentado a uma oportunidade que nos foi dada pelo Banco do Brasil, pela STN, pelo PPI, de fazer algo diferente nesse momento, o que significa dizer, inclusive, renunciar a fazer uma sexta turma repetindo o modelo que a gente implementou até agora, porque a gente se atraiu pela possibilidade que estava nos sendo oferecida de levar esse conhecimento testado e que a gente acha muito importante, assim, fundamental para gerar segurança no servidor público, para destravar projetos de PPP e concessão onde eles estão acontecendo, onde eles nascem, né, que são das respectivas administrações públicas subnacionais. Então, a gente se viu com a oportunidade de fazer esse conhecimento chegar a esse público, que poderia fazer pelas vias tradicionais, mas por várias razões acaba que eventualmente não consegue se mobilizar, não é um treinamento barato, não tem como ser, é um treinamento que tem uma carga horária bastante pesada, com
profissionais extremamente qualificados, renomados do mercado. Então, não necessariamente os governos conseguem se mobilizar para conseguir viabilizar a participação de um servidor. Então, a gente se viu diante de uma oportunidade que a gente simplesmente não tinha como falar não. Então, essa sexta edição é a materialização de fazer algo diferente que vai mudar a realidade do setor público. Quando é tão pretensioso quanto isso, não tenho medo de dizer, porque a gente vai levar um conhecimento super específico, super importante, porque PPP, no final do dia, independentemente de qual seja a área de conhecimento de onde esse profissional está vindo, PPP é, naturalmente, um mecanismo de financiamento. Então, não é possível se propor a ser um profissional que trabalha com infraestrutura sem entender os detalhes, tudo que entrelaça a modelagem econômico-financeira de um projeto como esse. E esse curso vem para suprir justamente essa parte desse conhecimento. Então, assim, é com uma alegria do tamanho do mundo, e eu agradeço o Leiner, agradeço a Felícia, agradeço o Cleiton aqui, que são os 3 representantes das 3 instituições que viabilizam, no final do dia, essa edição nesse formato. E aí, então, nesse sentido, eu te devolvo a palavra, Felipe, mas para dizer que para a Radar PPP é um orgulho gigantesco aqui poder lançar essa sexta turma dentro dessas características. Eu tenho certeza que será de muito grande valia aí para todos os que vão participar. Obrigado, Naves. Passar a palavra rapidinho aqui para o Lener para ele dar uma palavrinha. Não, essa questão que a gente vê, né, assim, para construir isso que a gente está tentando de construir, que é uma trilha de capacitação para servidores, para agentes públicos de agentes subnacionais, a gente só consegue fazer juntando esforços, né? PPI, super engajado, STN, é orquestradora disso tudo com as portarias, instituições do ensino aqui do gabarito de FIP-USP, de Radar PPP, que dispensam comentários, né? E a gente está construindo tijolinho a tijolinho essa trilha de capacitação. Já tiveram outras iniciativas que vocês já viram aí no mercado e tudo mais, e terão outras iniciativas depois dessa, tá? Então, assim, a gente fica muito feliz também de estar podendo participar dessa mudança de patamar, eu até entendo, tá, Sandy? Que a gente está se propondo a fazer para esse ecossistema como um todo. Muito bacana, e eu acho que são programas complementares, né? Porque a gente precisa preencher todo o espectro que é necessário do ponto de vista do conhecimento. Muito bacana. Voltando um pouquinho à questão do curso, né? E aí, pensando um pouco nesse desafio que era como transferir conhecimento para alguém que está efetivamente trabalhando, e aí pode soar até esquisito falar um pouco isso, mas esse é um curso que não é focado para aqueles servidores que eventualmente querem fazer currículo. Eu já aviso daqui. A ideia não é dizer aqui, olha, eu coloquei no currículo, fiz e tal. Não. É um curso para quem quer acessar o conhecimento. Isso significa um esforço relativamente grande. Então, o que é que pode esperar o aluno que se aventura e que se propõe a fazer o curso de modelagem econômico-financeira? O que se espera é que, após o curso, ele seja capaz de avaliar e criticar modelos econômicos em planilha eletrônica. Nas últimas turmas é muito bacana, a gente recebe muito advogado, porque, em geral, a relação público-privada ela é pilotada pelos advogados, e que muitas vezes falava, recentemente eu tive numa palestra com o Marcos Norberger, na AGU, e ele me ligou dizendo que para um advogado, se você pedir para ele fazer uma conta, é uma ofensa, né? Você está ofendendo para ele fazer uma conta. E muitos desses advogados chegam no curso dizendo, pô, Felipe, eu tenho receio, eu não gosto de olhar para a planilha, eu me sinto desconfortável. No final das outras edições, os advogados dizem, eu agora sou capaz de sentar com o planilheiro, com o cara que faz a modelagem econômica e discutir premissa a premissa. Eu consigo entender como é que funciona a planilha, isso tudo se espera desse aluno. Se espera que ele seja capaz, por exemplo, de enxergar a rentabilidade e comparar projetos. Consigo olhar para um projeto e comparar com outro. Que ele seja capaz de identificar premissas da modelagem, como inflação, dívida, tributação. Tudo isso vai estar acessível para quem conclui o curso. E também utilizar esses conceitos, em especial quando a gente está falando sobre compensações, tá? Toda execução contratual é esperado que esses contratos complexos tenham desequilíbrios, e no curso a gente ensina como tratar a identificação de eventos de desequilíbrio, como fazer a compensação. No limite, como eu disse, é um curso extenso, não é um curso só para quem quer colocar no currículo, alguém para quem quer acessar o conteúdo, e que exige, além do estudo de sala, estudo fora de sala. Existem casos, existem alunos que saíram do curso modelando. Então, aquele aluno que se dedicar, que quiser, tem capacidade de sair
do curso modelando o que, do ponto de vista profissional, é muito bom e do ponto de vista institucional também, porque a gente vai estar capacitando esses servidores para estar ajudando na agenda público-privada. E aí, por fim, pensando um pouco sobre relação ao conteúdo, né? O que é que a gente vai ver? E eu acho que o Naves já deu um spoiler, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas PPPs e concessões cada vez mais têm que ser enxergadas como uma discussão multidisciplinar, que envolve diversas áreas do conhecimento, mas que existem para a qualificação do gasto público. A verdade só faz sentido trazer um parceiro privado para prestar serviços públicos se a gente for capaz de construir um contrato onde esse parceiro privado produza eficiência e que a gente, como sociedade, seja capaz de apropriar parte da eficiência. Não faz sentido trazer um parceiro privado para prestar serviço público se o resultado disso não for serviços melhores e mais baratos. Por isso, como é que está montado o conteúdo do curso? Num primeiro momento, a gente faz uma introdução, por que concessões e PPPs importam, noções básicas de estruturação de projetos, noções básicas de direito administrativo e o que é o papel da modelagem econômico-financeira, que é, primeiro, formar preço. Então, a ideia de formar preço licitatório, a ideia de formar o preço do bid que o parceiro privado vai me dar, a ideia de formar preço para as compensações na questão do desequilíbrio, e tudo isso passa por noções básicas de Excel, noções básicas de matemática financeira, noções básicas de finança, contabilidade, tributação, estatística, econometria, até que a gente consiga montar um fluxo de caixa. Está escrito noções básicas, mas no curso a gente vai muito mais do que além das noções básicas. Depois a gente descobre que a modelagem econômico-financeira de um projeto, PPPs e concessões, é uma relação econômica no final do dia. Vai muito além da formação de preço. A gente vai discutir impactos fiscais, qual é o impacto no ente público da contratação daquela PPP ou daquela concessão, mecanismos de seleção, como é que a gente seleciona o parceiro privado, teoria dos jogos, teoria de leilão, como é que a gente seleciona um privado adequado para não ter seleção adversa. Depois, toda a parte de mecanismo de incentivo, teoria de agente principal, como é que eu faço o agente atuar em nome do principal e satisfazer a necessidade do principal antes de satisfazer a necessidade do próprio agente. Noções básicas de equilíbrio contratual. E, por fim, talvez a cereja do bolo, esse curso ele é prático. A gente aprende teoria, a gente aprende os conceitos e a gente aplica no dia a dia. E a gente vai ter, no final desse curso, todos os cases voltados para parque, iluminação pública, saneamento, transporte e PPPs voltados para a infraestrutura social. Então, um curso muito completo. A gente tem, eu falo que eu sou um pai orgulhoso, a gente tem muito orgulho do esforço que a gente tem feito para esse curso. É um curso mão na massa e que eu acho que quem se dedicar vai gostar imensamente. Bacana, então eu queria passar a palavra para o Lêner, para o Guilherme, eu encerro aqui a minha participação agradecendo, fazendo das palavras do Guilherme a minha. É um prazer, uma oportunidade única, a gente está muito feliz e muito animado para fazer isso acontecer. Vou ser bem breve aqui, na verdade, é só porque eu sempre tenho uma vontade de tentar contextualizar o momento em que os treinamentos estão acontecendo e começando, propriamente, com o que a gente está vivendo no mercado de PPPs e concessões, né? E acho que talvez nesse momento, eu estou falando em maio de 2025, talvez a gente esteja vivendo um dos momentos mais especiais do mercado de PPPs e concessões na história do Brasil. A gente vê uma grande revolução no mercado de PPPs de infraestrutura social, novos segmentos emergindo, segmentos tradicionais apresentando soluções cada vez mais criativas que envolvem necessariamente justamente os conhecimentos que a gente está ofertando no contexto desse treinamento aqui. Eu não vou fingir que eu decorei porque eu peguei esses dados hoje. Deixa eu ler alguns aqui para vocês aqui na minha cola. A gente está hoje, dia 13 de maio. A gente está no dia 89 entre dias úteis do ano de 2025. No Brasil, foram marcadas 94 licitações em 2025 até o dia de hoje, o que significa dizer que é mais do que uma licitação por dia útil de PPP ou de concessão. Não são dessas aí, né, mas no mesmo período do tempo, foram 47 contratos assinados. Nós estamos falando de mais de 96 bilhões de reais em CAPEX sendo mobilizados por meio desses contratos. E tem já 35 licitações marcadas para acontecer. É óbvio que esse número muda tempo todo, porque é uma régua móvel, né? E à medida que ela vai se movendo no calendário, novas licitações vão entrando, mas eu posso dizer que hoje, 13 de maio, a gente já tem 35 licitações programadas para acontecer. Então, quem está começando esse treinamento aqui,
Pode ser por interesse acadêmico, meramente intelectual, mas o fato é que você está, seja essa a sua intenção ou não, mas você está muito afinado com uma tendência de mercado muito importante. Você está muito afinado com o que está acontecendo, com o que o Brasil, enquanto país, tem buscado para resolver seu problema de infraestrutura e de serviços públicos de qualidade. PPPs e concessões são o futuro da infraestrutura do Brasil e esse treinamento é o ferramental que eu conheço mais importante que já foi desenvolvido nesse sentido. Perfeito, Naves. Já ficou bem claro aqui essa questão da união da teoria com a prática, né? E os dados que o Naves trouxe aqui agora para corroborar que esse é um caminho sem volta, né? Um modelo que veio para ficar. E aqui do Banco do Brasil, juntamente com os parceiros do governo, PP e STN, tudo isso está sendo feito porque a gente acredita muito, tá? A gente também, como banco, acredita muito, né, nesse modelo de PPPs e concessões e sabe que para dar importância não só de acreditar, a gente tem que investir, tá? Então a gente está investindo porque acredita muito em vocês também, né? Que cada um aqui que for selecionado pelo edital, rigoroso que vai ser conduzido aqui pela FIP-USP, tá? A gente acredita muito no potencial de capacitar agentes públicos para que a transformação ocorra lá na ponta, nos estados e municípios de origem, tá? Vou voltar aqui para o Sandy só para ele poder fechar aqui, porque eu acho que vai ter vamos falar um pouquinho sobre edital, né? A parte prática, não é isso, Sandy? Vamos entrar no detalhe agora, vou pedir um apoio da Thaís, vamos falar um pouquinho sobre como serão as regras de seleção para esses agentes públicos. Thaís. Olá a todos, eu queria agradecer o Felipe, o Leiner, o Cleiton, a Felícia, o Guilherme Naves, que falaram e puderam explicar muito bem o que é o curso e dar esse panorama para todos que pretendem se inscrever. Agora, a gente gostaria de explicar um pouco mais no detalhe informações sobre o edital, o processo seletivo e dar instruções de como as pessoas podem se inscrever. Antes, eu só queria queria que a Fernanda se apresentasse, o Wilson também. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou a Thaís, do Centro de Estudos Público-Privado. Estou acompanhando o curso desde esse início, estava desde a primeira turma, quando Guilherme e Felipe iniciaram, idealizaram esse curso. Então, conheço bastante da história dele, posso ajudar aqui esclarecendo algumas dúvidas no final, depois que a Fernanda se apresentar, o Wilson se apresentar e explicar um pouquinho do edital para vocês. Bom, olá, meu nome é Fernanda Nicolela, também sou do Centro de Estudos Público-Privado. Já passei por todos os cargos aí do curso, né? Já fui aluna, já fui monitora e agora coordenadora junto com a Thaís e com o Felipe. Will, se apresenta que eu já começo o edital aqui. Legal, bacana. Meu nome é Wilson Ramos, eu sou secretário acadêmico da Faculdade da FIP e responsável pela área administrativa aqui na área de ensino. Bom, essa apresentação, ela contém os principais aspectos do edital de seleção para o curso de Modelagem Econômico-Financeira de Concessões e PPPs, voltadas a entes subnacionais. O edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da FIP. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato pelo e-mail do CPP, que é cpp@fip.org.br. Nessa apresentação, vamos abordar o público-alvo do curso, a distribuição das vagas disponíveis, as etapas do processo seletivo, o cronograma completo, o conteúdo programático das aulas, informações sobre o local e a dinâmica dos encontros presenciais e virtuais, bem como os critérios para a certificação ao final do curso. Sobre o público-alvo, o curso é destinado a servidores e servidoras públicas que atuam nos governos estaduais, municipais e distrital, incluindo integrantes da administração pública direta e indireta. Preferência por profissionais efetivos, comissionados ou empregados públicos. O programa busca contemplar duas frentes de interesse dos participantes. Aqueles que desejam iniciar ou aprofundar seu conhecimento em modelagem econômico-financeira de concessões PPPs e aqueles que já atuam na área e pretendem estruturar e consolidar os aprendizados adquiridos ao longo da experiência prática. Sobre as vagas disponíveis. Serão oferecidas 53 vagas, distribuídas de forma a garantir diversidade geográfica e representatividade dos diferentes entes federativos.
O objetivo é assegurar uma participação equilibrada entre estados, Distrito Federal e municípios, respeitando a realidade e o contexto de cada região. A alocação das vagas contempla estados e distritos federais, Distrito Federal com foco na administração direta, como secretarias de parcerias ou equivalentes, e na administração indireta, incluindo agências reguladoras e empresas públicas da sociedade de economia mista. Já para a parte dos municípios, aqui no item de administração indireta, também está contemplado os consórcios públicos na administração pública indireta. Nessa lógica, as entidades subnacionais deverão indicar até 3 candidatos ou candidatas, observando o interesse público e a relevância da atuação desses profissionais em projetos ou contratos de concessões PPPs já existentes ou em fase de estruturação. A seleção dos candidatos levará em conta critérios objetivos como o cargo e funções exercidos relacionados a concessões PPPs, o destaque de cada um desses profissionais na sua função atual, atribuída pelo responsável na instituição, a experiência profissional prévia desse candidato e a motivação apresentada na hora da candidatura, que a gente vai apresentar mais para frente. A distribuição final das vagas considerará a qualidade das candidaturas e a busca por equilíbrio regional, que é um dos itens fundamentais e assegurados na Portaria 808. Falando agora sobre o processo seletivo, vamos falar um pouquinho da inscrição em si e dos critérios de avaliação, seleção e desempate. A inscrição será realizada exclusivamente por meio de formulários eletrônicos em 2 fases. A primeira delas é a de preenchimento do formulário A, em que o responsável na entidade subnacional, como governador, prefeito, secretário, diretor equivalente, deverá indicar até 3 participantes. Nesse formulário também serão registrados a anuência institucional e a justificativa para cada recomendação dos candidatos. Já na segunda etapa, o servidor indicado, na etapa 1, deverá preencher um formulário com informações pessoais e profissionais, incluindo autodeclaração de gênero e raça, atuação em concessões e PPPs e uma carta de motivação. Poderá ser exigida a apresentação de documentos para assinatura do termo de aceitação, condição necessária para a efetivação da matrícula. A apresentação correta e completa dos 2 formulários é obrigatória para que a candidatura seja aceita e efetivada. Quanto aos critérios de avaliação, os candidatos serão pontuados com base nas informações fornecidas nos formulários A e B, em um total de 100 pontos, assim distribuídos, o formulário A até 60 pontos e o formulário B até 40 pontos. A classificação final dos candidatos considerará essa pontuação total, até 100, e em caso de empate, os seguintes critérios serão utilizados. Nesta ordem: maior pontuação obtida, diversidade regional, candidatas do gênero feminino, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e maior tempo de exercício no serviço público, conforme informado no formulário B. Agora, falando um pouquinho sobre o cronograma do nosso processo seletivo. Dia 12 de maio até às 6, publicação do edital. O período de inscrição será do dia 13 a 19 de maio, com encerramento às 23h59 do último dia. A divulgação dos resultados será no dia 30 de maio até às 6 da tarde. A confirmação de matrícula dos selecionados será de 1º a 5 de junho de 2025. O início das aulas, dia 12 de junho. Agora, falando um pouquinho do conteúdo programático. O curso foi estruturado em 5 principais etapas, combinando momentos presenciais e aulas online, ao vivo, com o objetivo de oferecer uma formação completa, unindo teoria e prática, aplicada à realidade dos projetos, como foi falado anteriormente. A primeira etapa será presencial em São Paulo, na sede da FIP. Mais para frente vou trazer mais informações, e tem como foco a integração da turma e a introdução ao universo das concessões PPPs no Brasil. Nessa fase, vamos discutir noções básicas sobre esses instrumentos e refletir sobre a realidade dos contratos no contexto nacional. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas posteriormente em ambiente digital. Na segunda etapa, já em formato online e com as aulas ao vivo, os participantes serão introduzidos aos principais fundamentos da estruturação de projetos de PPPs e concessões. Nessa etapa serão 3 principais blocos: noções básicas de estruturação de projetos, conceitos básicos também de direito administrativo e também noções básicas de modelagem econômica financeira.
A terceira etapa aprofunda o uso de ferramentas práticas para precificação contratual, que a gente chama basicamente de ferramentas para formação de preço. Também online, essa fase aborda conteúdos essenciais como matemática financeira, finanças, estatística, contabilidade, tributação, Excel e, por fim, a elaboração do modelo de fluxo de caixa livre de projeto. Na quarta etapa, seguimos com o aprofundamento também dos temas relevantes para construções PPPs, mas dessa vez voltado à aplicação da modelagem e à execução dos contratos. Então, aqui a gente vai falar sobre impactos fiscais, mecanismos de seleção e incentivo, e também sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E, por fim, a quinta etapa, a gente volta presencial novamente na sede da FIP. E nessa oportunidade, os participantes vão aplicar todos os conhecimentos aprendidos ao longo dessas 4 etapas anteriores em estudos de casos práticos relacionados a setores como transporte, iluminação pública, parque, saneamento e PPPs sociais. Especialistas convidados acompanharem essa etapa, contribuindo para a análise e a construção dos modelos em grupo. Sobre o local e programação das aulas, como eu disse, o primeiro bloco e o último serão presenciais, na sede da FIP, na Avenida Paulista, e o restante das aulas serão online. Todas essas aulas serão as aulas regulares, os simulados, monitorias e também uma inovação que a gente traz esse ano, que é o Papo com o Especialista. Todas elas serão via plataforma Zoom. E falando um pouco sobre essas atividades realizadas de forma remota, a gente tem aqui algumas informações sobre o que serão tratadas nas aulas, nas monitorias e nos simulados, né? Então, as aulas serão teóricas, com materiais produzidos especialmente para cada uma das aulas, customizadas para o curso. As monitorias também são para dedicar tempo para resolução de exercícios. Ao longo de todo o curso, a gente disponibiliza a lista de exercícios para cada um dos temas, e na hora da monitoria, é a hora da gente tirar dúvidas e resolver todas as questões. E também, para praticar e treinar o conhecimento, a gente também tem os simulados aos sábados, como forma de treinamento para o exame de certificação ao final do curso. E falando sobre certificação, nosso último tópico aqui, a gente tem a certificação de conclusão e a certificação de habilidade. A certificação de conclusão está relacionada à frequência nas aulas, né? Então, os alunos com frequência de no mínimo 70% das aulas síncronas online receberão o certificado de conclusão. E para os alunos que também, além da certificado de conclusão, quererem o certificado de habilidade, terão que realizar um exame de habilitação, sendo que a nota mínima para receber esse certificado é de 70% de pontos nesse exame. Bom, sobre o edital é isso. Passo a palavra de volta para a Thaís e para o Will para tirar algumas dúvidas relacionadas ao nosso processo seletivo. Fernanda, muito obrigada. Eu acho que com a sua explanação foi possível entender e rememorar alguns pontos que o Felipe tinha falado, inclusive sobre conteúdo programático. E ficou bem detalhado. Qualquer dúvida, as pessoas podem enviar e-mail para o cpp@fip.org.br. A gente deixou no edital também um telefone de contato que o pessoal da secretaria pode tirar dúvidas, inclusive o WhatsApp, as pessoas podem mandar essas dúvidas para a gente. E eu acho que para finalizar, a gente já recebeu, a gente já iniciou, né? Então a gente está fazendo essa gravação no dia 13 de maio, hoje já começou a inscrição para o processo seletivo e já recebemos algumas dúvidas. Eu acho que o Wilson pode trazer aqui que já vamos esclarecer, porque pode ser dúvida de outras pessoas. Sim, podemos sim, Thaís. Recebemos algumas dúvidas aqui. E eu sei que tem no edital, mas teve gente perguntando quando que ele recebe o formulário B? A pessoa foi indicada e aí ela vai receber o formulário B. Qual é o tempo para receber esse formulário B? Eu sei que está lá no edital, mas de repente a gente já passando aqui já dá uma ideia melhor. Exatamente, não, é uma boa pergunta, já recebemos de fato, então é bom esclarecer. O edital,
ele estabelece as regras para inscrição e essa inscrição ela é feita em duas etapas. Apenas a indicação do servidor não garante a inscrição. A primeira etapa é o formulário A, então a entidade, alguém responsável na entidade, vai realizar a indicação de até 3 servidores, e a gente tem até 24 horas para enviar por e-mail para esse candidato, para que ele preencha o formulário B, trazendo algumas informações pessoais e autodeclaração sobre estar atuando com concessões e PPPs, seja num projeto em estruturação, licitado ou um contrato já assinado. Então, aguardem que após a indicação pode levar até 24 horas. A gente começou a receber as inscrições hoje e esse processo está sendo muito mais rápido, porque ele é dinâmico e à medida que a pessoa se inscreve, a gente consegue já encaminhar o formulário B para o indicado. Mas pode acontecer da gente receber um número muito grande de inscrições e isso levar até 24 horas. Então, aguardem e se preparem, porque se essa indicação for feita no último dia do período de inscrição, pode ficar muito curto o tempo para essa inscrição se efetivar. Então, organizem-se para que o formulário A, pelo menos, chegue com 2 dias de antecedência no máximo para até o fim do período de inscrição. Esclareceu, Wilson? Bacana, bacana, tá ótimo. Agora tem uma outra dúvida, Thaís, que perguntaram aqui para gente. É o seguinte, o curso começa no dia 12 e 13 de junho, no mês que vem, presencial aqui em São Paulo. Começando em junho, eu queria que você falasse sobre períodos de férias. Legal. Bom, o curso ele leva 8 meses. É um curso de mais de 260 horas, então ele é bastante cansativo porque ele é aprofundado. Então a gente tem 2 momentos de descanso, justamente para que as pessoas ganhem energia novamente e voltem para o curso. Esses momentos eles são em setembro. O edital também tem o cronograma lá, que são 2 semanas em setembro e mais em Natal e Réveillon. Então, esses são os momentos de descanso, então as pessoas podem ter férias. A gente volta depois dessas 2 semanas de setembro, que são as 2 primeiras semanas de setembro. Depois do dia, as 2 últimas semanas de dezembro também são momentos de descanso. A gente volta em janeiro para a parte mais aguardada do curso, que é para falar sobre desequilíbrios contratuais. Então, eu acho que essa pausa é essencial para voltar e falar de um tema que é um dos temas mais buscados para quem inicia o curso. E a gente finaliza as aulas até uma semana antes do carnaval, para depois ter um período de estudo, revisão de cada aluno, para que voltem e realizem o exame. Ah, bacana. Teve uma parte que na apresentação da Fernanda, ela comentou sobre as aulas síncronas, né, ao vivo. E aí, mas eu queria reforçar aqui com você, tem algumas pessoas perguntando se é obrigatório assistir as aulas ao vivo, se ela pode assistir a aula gravada em um segundo momento, né? E eu gostaria de falar aqui com você sobre isso, explicar aqui qual que é a forma adequada e correta de ter frequência no curso. Perfeito, eu só acho que esse é um ponto de atenção importante, porque o certificado de conclusão do curso, ele é emitido para quem tem 70% de presença nas aulas online síncronas. Então, sim, é importantíssimo, principalmente nesse caso que o curso está sendo financiado pelo Banco do Brasil, que os alunos tenham 70% de presença nas aulas síncronas online ao vivo. É possível, as aulas ficam gravadas? Ficam. Então, o aluno pode assistir a aula que ele perdeu ocasionalmente por vídeo. Só que isso não vai ser computado como presença. Só vale presença quem estiver online no momento da aula, às segundas e quartas-feiras, das 7 às 10 da noite. Legal, excelente. Daqui da nossa parte foi o que chegou de dúvidas nesse primeiro dia de inscrições, mas reforçando o que você disse, né? Nós temos o e-mail de contato, que é o cpp@fip.org.br, e o telefone WhatsApp, que é o 11, prefixo aqui de São Paulo, 3284-1624, que, como eu disse, telefone e WhatsApp também. Wilson, obrigada pelas dúvidas. Novamente, estamos abertos, envie-nos dúvidas quando existir qualquer
qualquer questionamento e estamos prontos aqui para receber a inscrição de vocês. Agradeço bastante, agradeço o Wilson, agradeço o Fernando e novamente agradeço a todos que participaram aqui dessa gravação. Muito obrigada e boa sorte no processo seletivo.